Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo tranquilo, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, uma série especial sobre o tema Apocalipse, Revelações de Esperança. Tenho certeza já está sendo uma bênção para você e será hoje de novo pela graça de Deus. Quero mandar um abraço para você que nos acompanha em alguma igreja, a você que está num pequeno grupo, numa classe bíblica, a você que está em casa, no trabalho, viajando em outro ambiente qualquer. Seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja no seu coração hoje e sempre. Bem, o nosso programa, você já sabe, ele está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, é só colocar facebook.com/Arena do Futuro. Aí estamos, temos vídeos todos os dias, meditações todos os dias, transmissões de grandes eventos e pregações. Fica ligado no Facebook do Arena. Também nós estamos no Instagram, e no Instagram nós colocamos sempre meditações, sempre colocamos um vídeo, uma mensagem para ajudar na caminhada cristã. Também nós estamos na rádio. Um abraço para todo o pessoal que acompanha, que escuta a gente pela rádio Novo Tempo. E além disso, nós queremos dizer para você que nós temos agora para te apresentar não somente essa nova temporada sobre o Apocalipse, mas também um site onde você encontra os estudos bíblicos. O nosso site é apocalipse.com, tá legal? E eu vou lhe mostrar aqui essa série maravilhosa que você vai encontrar nesse site. Ali você pode fazer o estudo, você pode baixar o conteúdo, você pode se aprofundar nesse tema. É um site exclusivo para isso. Está bem? Além desse site exclusivo, apocalipse.com, você também pode receber mensagens através do portal oficial da Novo Tempo. Você entra no site da Novo Tempo e aí você tem muitos materiais. Tá bom? Nós temos, inclusive, outros cursos bíblicos que oferecemos a você também. Mas hoje nós vamos ao segundo tema dessa série. E o segundo tema dessa série é maravilhoso. O tema é o verdadeiro herói. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparadíssimos com a Bíblia na mão e o meu curso bíblico na outra. É porque eu vou ler um texto aqui para você desse curso. Tá legal? Pegue a sua Bíblia e se prepare. Bom, como você já sabe, o tema de hoje é o segundo tema dessa série e o título é O Verdadeiro Herói. Eu peguei o curso aqui para te mostrar uma coisa muito interessante que eu achei aqui nesse curso que estamos lhe oferecendo. Olha só, multidões nas arquibancadas. Multidões nas arquibancadas de um estádio entram, gritam, pulam, choram, reclamam, se revoltam. Tudo para ver um jogador habilidoso, um jogador bom de bola. Mas também a gente poderia pensar em jovens que se acampam a noite toda, uma semana inteira, um mês inteiro. Sabe para quê? Para comprar um bilhete, para comprar uma entrada para a apresentação de uma música de uma estrela famosa, um cantor famoso, um grupo famoso, pessoas famosas. E o que dizer também de um ativista político que mobiliza as grandes massas e que as pessoas o idolatram, o veneram como se realmente fosse um herói. O que dizer também dos heróis dos filmes, dos desenhos, dos quadrinhos, dessas coisas todas, de 2D, 3D, sei lá o quê. Ou seja, as pessoas estão sempre buscando um herói. Qual é o seu herói? É interessante essa pergunta, não é? E quem é o herói do Apocalipse? Quem é o verdadeiro herói que a Bíblia apresenta? O herói verdadeiro. Por quê? Porque esses heróis que eu mencionei, da música, do cinema, da novela, dos shows, do esporte, esses heróis são seres humanos como você e eu. Fazem um sucesso, atraem as multidões, mas ficam doentes, morrem como a gente. São pecadores, têm seus defeitos, suas falhas. Então, esses são os heróis humanos. Mas qual é o verdadeiro herói que a Bíblia apresenta e que o Apocalipse apresenta? É aqui que nós vamos entrar nesse momento. Por isso, eu quero que você me acompanhe com a Bíblia. Vou guardar aqui o meu curso, vou colocar ele aqui. E quero convidar você a pegar a sua Bíblia
e abri-la comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Esse texto é conhecido, a gente sempre menciona esse texto, mas vale a pena mencionar outra vez. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Você vê que Jesus aqui é o personagem central da revelação. Por isso começa assim, revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, na igreja adventista tem revelação? Claro que tem. Aqui, ó, estamos numa série sobre o Apocalipse, sobre as revelações. Mas quem é o centro da revelação? Quem é o personagem da revelação? Quem é o personagem que revela o Apocalipse? O texto diz, revelação de Jesus Cristo. Portanto, o personagem central do Apocalipse, o personagem central da Bíblia inteira é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é apresentado aqui como verdadeiro herói. Por quê? Porque Jesus não somente veio aqui e nasceu de Maria, não somente se tornou Emanuel, Deus conosco. Jesus viveu aqui 33 anos e meio, depois ele morreu na cruz para nos salvar. Diferentemente dos heróis do cinema, onde os heróis, eles fazem o quê? Eles partem para um confronto corporal, usam armas para matar os seus inimigos, os seus adversários. Jesus não, Jesus venceu o inimigo, Jesus derrotou o mal, derramando o seu sangue, morrendo numa cruz. E isso é que mostra que Jesus é mais do que um herói, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E é sobre isso que eu queria falar com você agora. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 13, do 13 em diante. Esse é um dos textos mais impressionantes do Apocalipse. E eu vou começar, na verdade, do verso 12, Apocalipse 1, verso 12. Fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O verso 13 fala: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o 17 fala assim: e quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. E o verso 18 termina dizendo: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! Isso é impressionante. Aqui Jesus é apresentado glorificado. Aqui Jesus é apresentado como sendo o Todo-Poderoso de verdade, aquele que criou os céus e a terra, aquele que veio aqui para nos salvar, aquele que veio aqui para nos resgatar, aquele que foi até a via dolorosa, saiu do Getsêmani, derramando o seu sangue, transpirando sangue, levando uma cruz, caindo e levantando, recebeu uma coroa de espinhos, furou sua cabeça, ele continuou, ele foi despido, cuspido, rejeitado, humilhado, foi até o Calvário, lá no Calvário foi crucificado, morreu na cruz, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, ressuscitou ao 3º dia, voltou para os céus, agora intercede por nós e em breve voltará. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro herói, esse é o personagem do Apocalipse, esse é aquele que resgatou você, resgatou sua casa, resgatou sua família. Esse Jesus é o seu Salvador, é o meu Salvador. Por isso, abra o seu coração, aceite Jesus, entregue sua vida para Ele, receba Jesus agora, comece hoje uma vida nova. As revelações do Apocalipse chegaram até você, hoje a esperança bate à sua porta. Jesus é a esperança, Ele é o herói, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o advogado, Ele é o Cordeiro, Ele vai voltar para buscar você. Amém? Isso é extraordinário, não sei você, mas eu fico empolgado, isso me mexe comigo, porque eu falo naquilo que eu acredito, e eu acredito em Jesus como Salvador, e eu creio nesse livro como a palavra de Deus. O texto bíblico continua, a Bíblia continua, o livro do Apocalipse continua falando desse verdadeiro herói.
Para você ter uma ideia mais clara e mais profunda, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, por exemplo, você percebe que o verso 1 fala assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. E o verso 2 fala assim: e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E se você continuar lendo, vai perceber que João chorava. As pessoas viram que era algo importante, era um livro selado com 7 selos, e alguém tinha que abrir esse livro, desatar os selos, e não havia ninguém capaz de fazer isso, não havia ninguém digno de fazer isso. E então é dito: quem pode abrir esse livro e desatar os selos? Quem é digno? E se você continuar lendo, vai perceber no verso 4 que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, verso 5, um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Louvado seja Deus! Você viu que a cena era de um livro selado com 7 selos? Quem podia abrir? Ninguém. Quem era digno? Ninguém. Mas foi dito: não chores, não temas, o leão da tribo de Judá chegou. Que coisa incrível! O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, Jesus, o Salvador, o herói verdadeiro, o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Por isso, meu irmão e minha irmã, não chores e nem temas, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Salvador, o herói verdadeiro, está aqui com você, está na sua casa, está no seu escritório, está no seu trabalho, está nessa igreja, está nesse pequeno grupo, está nessa classe bíblica. Ele está do seu lado. Por isso, entenda que somente Ele era digno de abrir o livro e desatar os selos, mas somente Ele pode salvar você. A salvação é só através dele, não há salvação de outra maneira, somente nele, em Jesus. Mas os textos bíblicos continuam. Por exemplo, veja o que diz aqui Romanos capítulo 6. Esse texto de Romanos é simplesmente poderoso. Romanos capítulo 6 está bem aqui, e o verso 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. O salário do pecado é a morte. Entenda o que o Apocalipse fala, que o que o Apocalipse fala é um resumo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia está resumida no Apocalipse. O texto diz: o salário do pecado é a morte. Que morte? Que morte é o salário do pecado? Você acha que o salário do pecado é essa morte que a gente conhece no nosso dia a dia? Não, não é. Fulano morreu num acidente de carro. Seria esse o salário do pecado? Não. Fulano morreu num tiroteio. Seria o salário do pecado? Não. Fulano morreu de câncer, morreu de diabetes, morreu de problema com o seu sistema imunológico, ou teve um derrame ou um infarto. Seria esse o salário do pecado? Não. Porque se esse tipo de morte fosse o salário do pecado, seria um salário injusto. Seria bem injusto. Porque às vezes uma pessoa boa morre de forma tão trágica, e uma pessoa ruim, um bandido, um mau elemento, morre de uma maneira mais suave. Então não seria um salário justo. Portanto, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, que tipo de morte seria esta que a Bíblia classifica como sendo o salário do pecado? É aí que está o X da questão. O livro do Apocalipse fala sobre isso. O livro do Apocalipse menciona qual é verdadeiramente o salário do pecado, que sabemos que é a morte. Mas que tipo de morte? Quando você vai aqui para Apocalipse, no capítulo 20, olha esse texto, pega aí uma caneta, pega aí o seu computador, pega o seu celular, para você anotar isso aqui. Olha só que coisa poderosa e extraordinária que a Bíblia Sagrada nos apresenta aqui nesse livro maravilhoso do Apocalipse. Nós vamos ler para você um texto que com certeza vai mexer com você, vai tocar em você, e o texto é Apocalipse capítulo 20, pega aí, 20, versículo 15. Vamos para o versículo 15, que está bem aqui.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E para entender melhor ainda, eu vou ler o verso 14 e depois o 15. Apocalipse 20, verso 14 e verso 15. Fala assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E o 15 termina dizendo: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, quando Romanos 6, 23 fala assim, o salário do pecado é a morte, é essa morte que está falando aqui, de Apocalipse 20, versos 14 e 15. Entendeu? Então eu pergunto, você é pecador? Sim ou não? Eu sou pecador. Nós temos a natureza pecaminosa? Sim, nós temos. Você também é pecador e pecadora. Ok, então se você é pecador, se você reconhece que é pecador, que é pecadora, levante a mão. Claro, eu já levantei a minha, porque não existe nenhum ser humano que não seja pecador. Não quero dizer com isso que você sai por aí fazendo um montão de coisas erradas. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós somos pecadores por natureza, porque temos a natureza pecaminosa. E sabe o que é que te aguarda? Sabe qual é o salário do pecado? Sabe o que é que espera você? É o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É isso que espera por você. Agora eu pergunto, você quer morrer eternamente no lago de fogo e enxofre? Não, claro que não. Você não quer, eu também não quero, óbvio que nós não queremos. E o que fazer então, se nós somos pecadores, e se o salário do pecado é a morte eterna? E eu reconheço que sou pecador, sei que a morte eterna vai chegar, mas eu não quero morrer eternamente. É aí que entra o verdadeiro herói do Apocalipse. É aí que entra o verdadeiro herói da Bíblia. É aí que entra Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E se você vai para João 3,16, aí a coisa fica mais espetacular ainda. E eu quero convidar você a analisar comigo João 3,16. João 3,16 complementa essa mensagem e nos faz entender melhor esse tema. Aqui está João, bem aqui, capítulo 3, versículo 16. Olha que texto importantíssimo. E eu sei que você sabe de memória, mas mesmo assim eu faço questão de abrir a Bíblia para ler. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ouvir um amém bem alto. Vai, diga um amém bem alto aí na igreja. De novo, vamos, amém? Ok, amém. Você que está em casa, fale um amém também. Você que está ouvindo pelo rádio, fale um amém também. Você que está pela internet, fale um amém também. Porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim de tal maneira que deu o seu único filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glórias a Deus, louvado seja Deus, porque só Ele pode fazer isso. E os heróis humanos fazem o quê? Nada, fazem nada. Eles só querem aí serem bajulados, não fazem nada. O verdadeiro é Jesus, aquele que tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou e em breve vai voltar para nos tirar desse planeta e nos levar para um novo céu e a nova terra. Já imaginou esse dia? Já parou para pensar nesse dia, o dia da volta de Jesus? Nós temos que pensar nesse dia. Durante essa série, durante toda a sequência do curso Apocalipse, Revelações e Esperança, nós vamos trabalhar profundamente sobre a volta de Jesus. E eu tenho certeza vai ser uma bênção para você e para mim também. Mas as coisas que estão ficando claras nesse tema, a mensagem da palavra de Deus ficando clara, só que tem um detalhe que a gente precisa entender quando se trata de Jesus como Salvador. O problema é o seguinte, a Bíblia fala também no Apocalipse de um grande conflito. E esse grande conflito chega até confrontar Jesus Cristo. Por quê? Porque o diabo, ele quer confundir a cabeça das pessoas para que as pessoas não entendam a Bíblia e para que as pessoas também não aceitem Jesus. E é por isso que o inimigo cria uma série de filosofias, uma série de ideologias, uma série de pensamentos paralelos para tentar relativizar algo que é absoluto. O inimigo quer tornar relativo o que é, na verdade, algo concreto, absoluto, verdadeiro. Por exemplo, você sabe que a Bíblia fala assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5.
Mas a Bíblia também fala em João 14,6, quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está claro. Mas o inimigo tem levantado por aí algumas filosofias. Quando pessoas sinceras e pessoas muito boas, inclusive, mas que por falta de conhecimento e por influência de uma teologia espúria e incompleta e falsa, estas pessoas muitas vezes acreditam em outros intercessores, em outros mediadores. Então, o ser humano criou outras divindades, outros deuses, outros personagens, e infelizmente as pessoas se apegam a uma estátua, a um altar em casa, a uma vela acesa, a um ritual, a uma superstição, a uma crença oriental, a uma crença asiática, e as pessoas vão tentando criar um paralelo. Na salvação, no reino de Deus, não tem paralelo. Não tem uma segunda opção, porque se tivesse, Jesus não precisaria morrer na cruz. Então veja, não há outro Salvador, não há salvação de outra maneira, não há paz em outro lugar, não há esperança em outro lugar. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, isso é muito claro. Então as pessoas, infelizmente, tentam ofuscar tudo isso. E aí vem pessoas que acham que um determinado personagem do passado, que foi uma boa pessoa, aí morreu, virou santo ou virou santa, entre aspas, dentro de um contexto de canonização, que é um contexto humano, que tem a mão humana, que é alguma coisa totalmente fora da Bíblia, e as pessoas acham que fulano agora é santo, não sei quem é santo, e que se eu fizer uma oração para ele, ele vai interceder por mim perante o Pai, e que se eu fizer uma oração para ela pode me ajudar. Então tem todas estas ideologias por trás e filosofias por trás. E tudo isso é uma tentativa do inimigo de ofuscar, de bloquear, de atrapalhar a mensagem da salvação, que é totalmente em Jesus. Ele é o nosso único Salvador. A gente fala herói, que é uma linguagem mais moderna, mas Jesus é muito mais que herói. Jesus é o Salvador. Entendeu? Então cuidado para você não dar brecha para o inimigo. Cuidado para você não ficar aí com a sua mente e os seus conhecimentos ofuscados por esse fogo que aparece por aí, mesclado com fumaça, para confundir a sua cabeça e para confundir o seu coração e a sua fé. Entendeu ou não? Não há salvação em outra pessoa, não há salvação em outro ser, não há salvação em outro tipo de crença, só em Jesus. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, aí, meu amigo, aí ninguém aguenta. Veja só. Você crê na Bíblia? Crê ou não crê? Claro que crê, sem dúvida. Eu também creio na Bíblia. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ouviu isso? A senhora ouviu isso? Ô irmã Inês? Irmã Inês, a senhora ouviu isso? Ô irmão Jacó? Você ouviu isso, rapaz? Ouviu isso? A Bíblia fala, não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, se não há salvação em nenhum outro, se debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, eu pergunto, por que as pessoas, ao invés de buscarem a Jesus, vão buscar outras pessoas? Eu sei por quê. Sabe por quê? É porque as pessoas têm preconceito com Jesus e com o cristianismo. Então as pessoas dizem assim, não, eu quero ser diferente, quero buscar no fulano, ciclano, beltrano. Mas isso não é verdade, isso não existe. Existe na sua cabeça, existe na sua maneira de ver, porque a verdade está aqui. Aqui está a verdade. Por isso, Apocalipse 1, verso 3, João fala em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem às palavras dessa profecia. Porque o tempo está próximo. Entendeu? Vem cá, chega mais perto, vem comigo. Vamos sentar aqui no meu sofá aqui, porque eu queria, nesses minutinhos finais, chamar a sua atenção para esse tema. Pode vir mais um pouquinho. Chega mais perto, meu amigo. Chega mais perto, minha amiga. Vou pedir para o câmera pôr a minha cara toda na tela, o máximo que você conseguir. O máximo, quando der o máximo, você fala, deu, é isso aí, pastor, está todo o seu rosto na tela. Ok,
Então presta bem atenção. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já se entregou a Ele definitivamente? Você já nasceu de novo? Você já é um seguidor de Jesus? Você aceita a Bíblia? Você aceita os princípios da Bíblia? Você entende que Jesus é o nosso único e verdadeiro herói? É o nosso único e verdadeiro Salvador? Você entende que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você, Ele ressuscitou por você e Ele vai voltar para buscar você? Você quer Jesus na sua vida? Você quer imitar Jesus, seguir os passos dele, andar como ele andou, fazer o que ele fez, comer o que ele comeu, beber o que ele bebeu, obedecer como ele obedeceu? Você quer ser um cristão, uma cristã de verdade? Se você quer, aonde você estiver agora, seja numa igreja, seja no salão, seja numa casa, seja no hospital, seja onde for, no hotel, no meio da rua, não importa, onde você estiver, coloque-se em pé. Vamos, fica em pé. Fique em pé, levante-se. Levante-se, por favor. Onde você estiver, coloque-se em pé. Se você se levantar agora, significa, pastor, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Jesus como meu Senhor também. Ah, já aceitei. Ótimo, então fica em pé. Ah, não aceitei ainda, estou aceitando agora. Então fica em pé. Fica em pé você que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos, fica em pé, meu amigo. Fica em pé, minha amiga. É com você mesmo. Ah, mas já sou da igreja, não tem problema, fica em pé. Ah, mas sou muito pecador. Fica em pé então. Não, mas eu sou católico. Fica em pé. Não, mas eu sou evangélico. Levanta, meu irmão. Não, mas eu sou ateu. Não há problema. Levanta você que é ateu e hoje confessa Jesus com a sua boca. Ah, mas eu sou muito pecador. Então levanta mais rápido. Nós vamos orar por você. Você que está em pé dizendo, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse tema maravilhoso, por saber que Jesus é o nosso verdadeiro herói, Jesus é o nosso verdadeiro Salvador, único e suficiente Salvador, que morreu, que ressuscitou, que venceu o mal, que destruiu o inimigo e que em breve voltará para nos buscar. Abençoe essa pessoa que está em pé, essa pessoa que tomou essa decisão, essa pessoa que aceitou Jesus como Salvador. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.